No mundo em que vivemos, nós estamos todos sujeitos à morte. A ressurreição se constitui na vitória definitiva sobre a morte. Mas como é que essa vitória foi conquistada? Ela foi conquistada por Cristo e ela é apropriada por cada um de nós pela fé. Nós nos apropriamos da vitória de Cristo. Nós vamos ter também a vitória da morte. É necessária a transformação do nosso corpo. Vamos ver o que acontece. Verso 50. Nisso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Para estarmos no reino de Deus, nós precisamos ser novas pessoas, precisamos ter novos corpos, com outras características. O paralelismo entre 1 Coríntios 15 e 50 sugere que carne e sangue correspondem à corrupção, bem como o reino de Deus corresponde à incorrupção. Assim como em 1 Coríntios 15, 42 a 49, Paulo contrasta o corpo atual, ou até mesmo o corpo morto, com o corpo ressuscitado, o corpo sepultado é marcado por corrupção e mortalidade, o ressuscitado por incorrupção e imortalidade. Em resumo, nosso corpo precisa passar por uma transformação radical para herdar o céu. Veja lá, continuando o texto de Paulo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, isso quer dizer, nem todos seremos mortos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ele está usando uma figura de trajes, de vestimenta. Você precisa trocar o seu traje. Você que tem um traje mortal precisa se pôr agora um traje imortal. Nosso corpo deve ser transformado e purificado de toda imperfeição na volta do Senhor Jesus Cristo. Veja ainda Paulo falando, verso 54. E quando este corpo corruptível se repetir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Paulo estava se referindo a Isaías 25, 8. E agora ainda Paulo desafia: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu poder de ferir? Onde está o teu poder de espalhar dor? Somente quando a natureza pecaminosa for removida e passarmos pela experiência da glorificação, se cumprirá a proclamação: tragada foi a morte pela vitória. Nesse momento, cantaremos este hino ousado e desafiador. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tudo isso ocorrerá na segunda vinda do Senhor Jesus. Essa é a doce esperança da ressurreição. Pense nisso. Uma pessoa fecha os olhos na morte e, na sequência, a próxima experiência será a segunda vinda de Cristo, quando ele a ressuscitará. Não importa quanto tempo o crente morreu, mesmo que há milhares de anos, num momento, num abrir e fechar de olhos, voltará à vida, ao ressoar da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Para os mortos em Cristo, a salvação virá muito rapidamente, num instante, sem demora. Após fechar os olhos na morte, com a volta do Senhor Jesus, quando ele abrir os olhos novamente, um piscar de olhos, e o Senhor Jesus vai dar a restauração. Atenção, eu volto logo. Guarde firmemente o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Palavras do Senhor Jesus em Apocalipse 3, 11.
Mas como é que Paulo conclui, então, o capítulo 15 de 1 Coríntios? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso está na Bíblia, irmãos, está na Bíblia para nós hoje. O apóstolo Paulo está falando para nós, portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não será em vão. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte, irmãos, ou seja, a ressurreição e a concessão da vida eterna, só é possível por causa do sacrifício do Senhor Jesus. É por conta do Senhor Jesus que nós temos a vitória. É por conta do Senhor Jesus que nós podemos nos apropriar da vitória que ele obteve ao ressurgir no terceiro dia após o seu sepultamento. Que Deus abençoe, que a gente possa entender isso, que a gente possa viver isso. Saber o seguinte, o Senhor Jesus vive, o Senhor Jesus nos dá a vitória, o Senhor Jesus quer que nós vivamos para sempre. E quando ele voltar, nós vamos ressuscitar, porque a ressurreição existe. O Senhor Jesus ressuscitou e ele pode agora também dar a ressurreição para cada um de nós. Quando ele voltar, nós vamos ressuscitar, seremos transformados, vamos ficar incorruptíveis e ter a vida eterna ao lado dos nossos queridos, ao lado do Senhor Jesus, na morada que o Senhor Deus está preparando para cada um de nós.